comecei a treinar judô, na verdade, não foi por opção, né? Meu pai queria que eu gastasse meu tempo fazendo alguma coisa. Eu com a minha irmã, a gente morava dentro de uma comunidade e muitas das vezes a gente não conseguia ir para a escola, porque tinha tiro-treino na comunidade. E eu queria jogar futebol, só que na associação dos moradores só tinha futebol para os meninos, não tinha para as meninas. Então eu acabei indo para a segunda opção, porque só tinha judô e dança. Então eu fui para o judô e eu não entendia muito da modalidade, no início eu não gostei, só depois quando começou a lutar, que aí para eu jogar bola com os meninos na rua, aí eu pegava eles no judô, aí eles deixavam eu brincar com eles na rua. Então aí eu fui gostando mais do esporte, assim, porque desde pequena eu sempre fui muito competitiva. Então ali dentro do judô eu consegui colocar essa minha competitividade para fora, assim, foi o que me interessou. A gente conseguiu, alguns dos nossos primeiros patrocinadores era uma cesta básica e já ajudava bastante a nossa família naquela época. Então acho que o meu maior incentivo que eu tinha era a minha irmã dentro de casa, de ver ela crescendo em algo que a gente não tinha nem sonho, não tinha objetivo, e ver minha irmã conhecendo outros países, que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer São Paulo. E daqui a pouco ver minha irmã indo para os Estados Unidos e ela contava das viagens, das amizades que ela tinha feito. Então eu queria crescer como a minha irmã. Quando eu descobri assim que eu queria ser atleta profissional foi com 15 para 16 anos, que é o ano que você pode competir já com adulto. Quando você faz 15 anos, você já pode participar da classe sênior, que não tem mais idade. É a partir de 15 até você aposentar. E eu me classifiquei no Campeonato Brasileiro e eles anunciaram que a minha categoria ia ter seletiva, mas a menina que era titulada na classe acima, de júnior, que era de 17 a 19, ela tinha rompido o ligamento do joelho. Então, quem ganhasse o Campeonato Brasileiro ia representar o Brasil no Campeonato Mundial Júnior na Tailândia, em 2008. E eu ganhei o brasileiro e era uma classe acima da minha e todo mundo preocupado comigo, porque eu estava indo para um campeonato mundial pela primeira vez e eu falei, eu vou lá para fazer judô e na hora do tatame ganha quem está mais preparada. Então eu fui pensando nisso, tinha muita gente preocupada como eu ia reagir, como eu ia na competição e eu acabei ganhando o Campeonato Mundial Júnior em 2008. E logo quando eu cheguei para o Brasil, em 2 semanas tinha uma seletiva para integrar a seleção principal do Brasil. E eu fui chamada para essa seletiva, eu fiquei em segundo lugar e eles começaram a me investir na equipe principal. Então foi onde eu comecei a interagir com os atletas que eram da seleção, que já tinham participado de Olimpíada, de Campeonato Mundial. Então eu fui entendendo o que era a grandeza de uma seleção principal, de uma Olimpíada, um Campeonato Mundial. Então, 2008 que eu vi que eu poderia ser uma atleta da seleção brasileira de judô. Como eu cresci numa comunidade, na comunidade a gente acha que quem fala mais alto que tem a voz. Então o treinador falava e eu não dava nem importância. Eu achava que era do jeito que tinha que falar mais alto, que eu não ia respeitar. E através dos puxões de orelha que meu pai, meu treinador, ia me dando, foi me lapidando. Assim, hoje o que eu mais escuto é que eu não me transformei só em uma atleta, mas também em um ser humano melhor, que eu era terrível. Eu acho que desde pequena, assim, a minha família sempre foi muito humilde, a gente cresceu dentro de uma comunidade e ao longo dos anos dentro do judô, como eu falei, a gente teve um primeiro patrocínio, uma ajuda, que foi de cesta básica e meu pai tinha acabado de sofrer um acidente que ele trabalhava com moto. Então eu com a minha irmã, a gente viu que através do judô, era uma coisa que a gente gostava, que a gente queria competir, queria estar naquele ambiente, a gente também podia ajudar a nossa família. A gente viu uma maneira de poder mudar a nossa vida, né? O jeito que a gente morava, porque a gente sempre via uma amiga nossa com 14, 15 anos passando grávida na rua, ou algum menino sendo chamado para vender droga. Então, nossos amigos, eles fizeram judô, só que ninguém conseguiu dar continuidade. E era uma das coisas que meu pai mais incentivava. Ele buscava a gente na rua, quando passava da hora, e falava que a gente tinha que estar ali dentro do tatame. Então foi no início assim, foi bem difícil, mas eu sabia que eu queria fazer algo para ajudar minha família, porque a gente tinha pouco, mas o pouco que a gente tinha, meu pai sempre dava para mim e para minha irmã. Eles ficavam sem e dava para a gente, então a gente queria retribuir. Era uma casa e tinha bastante dificuldade, porque a gente dormia todos os dias, só que a gente tinha sempre que rezar para não chover, porque tinha muita goteira em casa, então às vezes a gente não conseguia nem dormir.
Então foi bem difícil, mas a gente não desistiu, né? Porque a gente via que através de uma coisa que a gente gostava, que era o judô, a gente podia tentar mudar a nossa vida. E hoje a gente conseguiu fazer isso, a gente reformou a casa dos nossos pais, eu comprei minha casa, então através de algo que eu gosto, eu posso mudar a vida da minha família, que fez tudo pela gente. Eu tive bastante desafio, né? Como eu falei, eu cheguei na seleção muito nova, com 16 anos, e em 2008 eu fui sparring da Kathleen Quadros, que foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica, e eu tinha acabado de integrar a seleção, então eu tinha um obstáculo muito grande, né, para poder participar de Mundial Olimpíada, que eu tinha que concorrer com uma atleta que tinha acabado de ganhar uma medalha olímpica, então era uma dificuldade muito grande, eu era muito nova, e às vezes eu ganhava as competições aqui no Brasil para poder viajar, para integrar a seleção, só que eu nunca sabia se eu ia poder viajar, porque minha família não tinha dinheiro para arcar com as viagens, só que o meu treinador sempre falou, não, a vaga é sua, você conquistou, é o seu mérito, e ele pagava a minha viagem. Então, assim, acho que essa foi a maior dificuldade, porque se não fosse meu treinador apostando numa criança de 8 anos que chegou na mão dele, eu não sei se eu poderia chegar onde eu cheguei hoje, né? Porque, como eu falei, a minha família não tinha dinheiro para pagar. Em 2016, eu me tornei a primeira brasileira campeã mundial e olímpica de judô entre homens e mulheres. Eu nunca tive nada fácil, eu sempre tive que brigar lá, me superar para ter minhas coisas, então saber que eu não entrei como favorita na Olimpíada do Rio, que eu tinha perdido na Olimpíada de Londres, eu entrei como favorita, era a quarta do ranking mundial, era vice-campeã mundial. E eu fui desclassificada e muitas pessoas falaram que judô não era para mim, que eu era vergonha para minha família, que eu nunca seria melhor do que ninguém porque eu sou negra. E 4 anos depois eu chegar na minha cidade aqui no Rio de Janeiro e ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada, eu acho que para mim foi algo muito especial, né? De onde as pessoas falaram que eu não poderia ganhar nada e eu consegui dar essa volta por cima aí com a minha família, os meus amigos na arquibancada. A gente vê muito o atleta crescendo e virar outra pessoa, né? Então, meu pai e minha mãe sempre cobraram humildade, porque eles falavam que você ganhou hoje, está feliz, mas você pode perder amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então sempre tem que estar o pé no chão. E meu treinador sempre falava uma frase que você ganhou hoje, pode comemorar hoje, amanhã já é página virada, amanhã você não ganhou nada. Então, tem que sempre manter o pé no chão assim e ter a humildade. Foi o que eles mais me cobraram assim. A minha mãe fala que agora só falta mais uma medalha, que é o diploma da faculdade, né? Não podia parar nesse momento, né? Que eu poderia parar, eu já conquistei tudo, só que eu sabia que com a minha história, com a minha medalha olímpica, eu estava incentivando outras pessoas. Então, se o judô, se meu treinador mudou a minha vida, eu queria contribuir com o que fizeram por mim, eu poder fazer por outras pessoas. Ainda não sei quando que eu vou encerrar minha carreira, não sei como vai ser a Rafaela daqui 5, 10 anos, então falar daqui a 40 anos eu espero que eu possa contar uma história vitoriosa para os meus sobrinhos, para os meus netos, para a minha família, assim, poder contribuir e compartilhar um pouco da minha história.